E aí, rapaziada, tá começando mais um Rollada Cast, apresentado pelo seu queridíssimo, digníssimo Rolly. É, bom, hoje a gente vai falar, cara. Mentira, eu vou parar de falar que nem um doente. Hoje a gente vai falar. Mano, agora que eu vi, ó, eu deixei um pelinho pra fora aqui, né, ó, quando eu fiz a barba. Mas dane-se, depois eu arrumo. É, hoje eu vou falar sobre como o ceticismo é bom e é ruim ao mesmo tempo. E como também a religiosidade em excesso, eu tô falando em excesso na verdade, o ceticismo em excesso e a religiosidade em excesso é bom e é ruim, né? E podem, na verdade, muita gente fala que a religiosidade em excesso pode deixar a pessoa cega, faz com que a pessoa possa viver numa bolha. E eu acredito sim que se a pessoa for muito é, extrema dentro da doutrina religiosa dela, ela pode ficar meio cega, assim, pode ficar meio fora da realidade. Porém, o ceticismo é, também pode. Isso parece uma questão muito filosófica, na verdade. Eu não sei se algum filósofo já fez esse questionamento. Porque, para quem já viu qualquer coisa sobre filosofia ou foi pesquisar um pouquinho sobre algum filósofo, você provavelmente alguma vez você descobriu que certa coisa que você pensava que só você pensava, na verdade, um filósofo já tinha pensado nisso há muito tempo atrás. Tem muito disso quando você começa a estudar um pouquinho de filosofia. E eu não sei se esse questionamento algum filósofo fez. Se fez, não me recordo. Se alguém puder falar aí, tudo bem também. É, mas hoje eu queria falar sobre isso. É, acredito eu que quando você por exemplo, tem uma fé em específica, por exemplo, você é cristão, tem sua fé lá, a sua fé pode te ajudar, pode te auxiliar sim na sua vida, pode fazer com que você consiga viver uma vida mais tranquila, uma vida menos errônea, moralmente falando, né? E pode fazer com que você tenha menos problemas, porque, por exemplo, os ensinamentos de Jesus Cristo e os 10 mandamentos, por exemplo, muita coisa, muita intriga seria evitada se as pessoas seguissem eles, independente de elas acreditarem no cristianismo ou não, né? E então eu creio eu que a fé, seja você cristão, ou da Umbanda, ou do Candomblé, ou seja lá o que você, seja lá qual seja a sua doutrina religiosa, sua fé, eu acredito que ela pode te ajudar sim na sua vida de forma geral. E é bom você ter uma fé, é bom você ter algo para se apegar nos momentos difíceis, nos momentos de crise, principalmente, nos momentos de crise de identidade também, eu acho que a gente pode ter bastante. Porém, quando você é extremamente, você começa a ser extremo e e começa a ficar meio cego por conta da sua religiosidade, começa a ficar extremista e começa a ficar até meio intolerante com pessoas que não seguem a sua doutrina religiosa, isso pode te ferrar, pode ferrar com outras pessoas que estão ao seu redor também. Então,
eu acredito que não é bom, né? O problema é o excesso, na verdade. Então, a religiosidade em excesso pode acabar nos cegando, pode acabar fazendo com que tenha um efeito contrário e que a nossa vida acabe sendo prejudicada e a vida de outras pessoas também, né? E o ceticismo, eu tenho uma ideia basicamente bem parecida também. Eu acredito que quando você é bem cético, quando você não acredita muito no mundo espiritual, no sobrenatural, você pode ser uma pessoa mais lógica, muitas vezes, que é bom. Porém, você muitas vezes, quando algo muitas vezes inexplicável acontecer na sua vida, você vai olhar para aquilo, simplesmente vai fingir que não viu, sabe? Eu conheço pessoas céticas que são nesse nível, que mesmo você mostrando pra pessoa na cara dela que tal coisa tá acontecendo, que tal coisa aconteceu, ela finge que não. Ela tampa os próprios olhos. Ela coloca uma venda na própria cara e estou cego, sabe? Então eu acredito que o desculpa, tô meio gripado. Então eu acredito que o ceticismo em excesso pode nos cegar, né? E como aonde eu quero chegar com esse papo de religiosidade em excesso e ceticismo em excesso e como ambos podem nos cegar? Onde eu quero chegar é que basicamente eu quero refletir aqui que a gente deveria ter um equilíbrio. É bom, se a gente tem certa crença, é bom a gente seguir a nossa crença, ter fé nela. Porém, é bom a gente ter um lado meio cético, meio analítico, meio para saber diferenciar se tal coisa que aconteceu tem a ver com nossa religiosidade ou a ver com outra coisa, porque nem sempre tudo tem a ver com a nossa religiosidade, né? Eu acredito que eu sou uma pessoa que tenho minha fé, tenho minhas crenças, e eu acredito que existam sinais, existem coisas que acontecem sim na nossa vida para nos alertar de certas coisas, mas é bom saber diferenciar. Às vezes, nem sempre tudo é um sinal, nem sempre tudo tem a ver com aquilo, né? Então é bom a gente sempre ter um lado cético para saber diferenciar as coisas. E pro ceticismo a mesma coisa, a gente não pode ser tão cético ao ponto de quando a gente vê algo inexplicável, algo realmente absurdo acontecer ou está acontecendo, a gente simplesmente fingir que não tá vendo, se fingir de cego na maior cara de pau, sabe? Então a gente deve. É bom a gente analisar um pouco e refletir um pouco sobre o nosso ceticismo. Será que tá na hora de, por exemplo, eu vou fingir que eu sou uma pessoa cética aqui, falando agora. Vai, eu sou um cara cético pra caralho. Aí acontece alguma coisa que não tem como explicar, assim, realmente, que eu falo. Que eu olho e fale, tá, eu vou fingir de cego aqui na cara de pau ou eu vou tentar, pelo menos, acreditar pra ver se eu mudo de ideia, sabe? Então, é bom, né? É bom você ter um lado analítico sobre, sobre essa questão. E ai, Rolly, mas como que você pensou nesse episódio pro Lada Cast? Na verdade, essa é uma questão que eu penso faz um tempinho. Eu penso nisso faz um tempinho. Só que eu nunca tinha pensado em fazer um episódio do Lada Cast falando sobre isso. Porém, eu decidi fazer. Porque eu quis. Entendeu? Porque eu quis. Eu quis fazer. Tô brincando. É... Eu acho uma questão importante
é importante, né? É muito importante assim, a gente refletir sobre isso. E, bom, eu acho que também tem aquela coisa do lado religioso, por exemplo, é, que a pessoa está tão cega que ela começa a fazer coisas absurdas em prol da religiosidade dela, né? Tipo, coisas extremamente extremas, assim, isso é muito ruim. E ela não percebe, mas pra quem tem um lado meio analítico e olha pras pessoas, percebe nessas coisas. E é preocupante, principalmente quando tem pessoas na sua família que fazem isso. Na minha família não tem muitas pessoas assim, ainda bem, né, que são extremistas com a religiosidade, ou que são... Eu conheço mais pessoas céticas extremistas, na verdade. Tipo, eu acho que na verdade no mundo atual é muito mais fácil você conhecer pessoas extremamente céticas assim, realmente. E o que o cético, o cara extremamente cético, quando eu falo dele, eu lembro daquele cara que taxa qualquer coisa como teoria da conspiração, por exemplo. Qualquer coisa pra ele é teoria, mesmo essa teoria tendo um monte de fatos juntos, assim, fazendo com que não seja uma teoria e sim um fato, entendeu? Por exemplo, tem muitas teorias da conspiração que não são teorias da conspiração, cara. E se você pegasse essas teorias da conspiração há 10 anos atrás, você falaria, mano, tá, meio fantasioso. Mas hoje em dia, você falar que aquilo ali, que isso não acontece, muitas vezes determinados pontos dessas teorias sendo abordados publicamente na grande mídia, você falar que isso ainda é teoria, aí você já tá sendo um cético babaca, né? Então, o ceticismo, não falo só sobre o sobrenatural, mas eu falo sobre coisas. O ceticismo em excesso pode cegar também sobre coisas que acontecem no mundo real ou podem acontecer no mundo real e são totalmente possíveis de acontecer. Sabe, quando você é cético em excesso, pode ter alguma coisa absurda prestes a acontecer no mundo real que você vai falar, não, isso daí é balela, isso daí não acontece, isso daí não tá acontecendo, isso daí não vai acontecer. Às vezes já acontecendo. Tem pessoas que são céticas nesse nível, tipo, elas não. Não é que elas são céticas a ponto de perderem a lógica delas, ao ponto de elas. Elas realmente serem cara de pau. Não é que elas não acreditam, elas sabem que tá lá, mas elas preferem fingir que não. Entendeu? Então é perigoso. O ceticismo em excesso e a religiosidade em excesso são dois pontos extremamente opostos, extremamente parecidos ao mesmo tempo, que podem trazer consequências ruins para a sua vida. Não seja uma pessoa religiosa com extremista na sua religiosidade, não seja um cético extremista ao ponto de você tá vendo coisas absurdas acontecerem no mundo, ou acontecer alguma coisa sobrenatural na sua cara, assim, você fala, não aconteceu. Eu estou cego, não está acontecendo nada, cara. Não está acontecendo nada. Enfim. Esse foi o RolaCast de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer o RolaCast mais curtinho. Não sempre vai ser tão curtinho assim, tá? Muitas vezes vai ser um episódio longo.
Mas como eu estou umas semanas meio complicadas na vida de Rolly. Semanas complicadas na vida de Rolly. Eu estou tendo que fazer uns episódios um pouquinho mais curtos, tá bom? E, bom, é isso. Um abracinho do mano Rollyzinho. Não seja extremista. Não seja cético a ponto de ser cego. Não seja religioso ao ponto de ser cego também. Busque um equilíbrio. E é isso. Tamo junto, rapaziada.